Olá galera do João Toledo. Essa matéria a gente não tem na apostila, porém ela é muito importante, tá? Para vocês, quando vocês forem prestar vestibular aí, essa matéria cai nas provas. Então vamos entender o que é notação científica. Como é que a gente descobre a notação científica? Como é que a gente faz isso? É muito simples, pessoal. É só multiplicar o número por 10, tá? Pela base 10 e o expoente vai ser a quantidade de algarismos. Veja aqui nos exemplos. Esse primeiro exemplo, 0,0000034. A gente vai andar com a vírgula para a direita, tá? Então, quando a gente anda com a vírgula para a direita, a gente vai colocar a vírgula aqui depois desse 3 aqui. Por quê? Porque na regra da notação científica diz que a gente tem que andar com a vírgula até o número menor que 9 e maior que 1, certo? Então vamos lá. Essa vírgula que está aqui, a gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes com ela e vai ficar 3,4. Então vai ficar 3,4 vezes 10 a menos 6. Por que o expoente fica negativo, pessoal? Porque os zeros estão à esquerda do número, tá? Do 3,4. Tá? Então quando você anda com a vírgula para a direita, o expoente ele fica negativo. Então vai ficar, andou com a vírgula até aqui, né? Entre o 3 e o 4. Então ficou 3,4 vezes 10 a menos 6. Esse 0,1 aqui é só para exemplificar, tá? Não precisa nem pôr ele. Pode riscar ele aqui. Veja no exemplo de baixo a contrapartida. 134 trilhões. Mesmo conceito. A gente, como se a vírgula estivesse aqui. Agora a gente vai andar com a vírgula para a esquerda, tá? Aqui no primeiro a gente andou para a direita. Por isso que o expoente ficou negativo. Agora a gente vai andar para a esquerda até o 1 aqui. Entre o 1 e o 3. Por quê? Porque o 1 tem que ser um número menor que o 1 e menor que 9 e maior que 0. Então, a vírgula, a gente conta ela aqui. Vamos ver, aqui a gente andou 3, aqui andou 3, 6, aqui andou mais 3, 6 mais 3, 9, 10, 11. E a vírgula fica aqui, 1,34 vezes 10 a nona, que é a quantidade de casas que a gente andou, tá? Por quê? Percebam que nesse primeiro exemplo o expoente é negativo. Por quê? Como eu falei para vocês, a quantidade de zero, a quantidade de casas que a gente andou foram 6 casas. E os zeros estão à esquerda do número, tá? Então, quando a gente anda para a direita, o expoente é negativo. E quando a gente anda para a esquerda com a vírgula, o expoente é positivo. Então, fica 1,4 vezes 10 a nona. Aqui, ó. Nesse slide mostra para vocês o que eu falei para vocês no slide anterior. Se os zeros estiverem à esquerda do número, o expoente é negativo e coincide com a quantidade de zeros. Porém, se os zeros aparecerem à direita do número, o expoente é positivo e também coincide com a quantidade de zeros. Então tem que tomar cuidado com isso. Quando o zero estiver à esquerda, que a gente andar com a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Quando o zero estiver à direita, que a gente andar com a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo, tá? Tem que tomar cuidado com essas duas nomenclaturas aqui, com essas duas definições, tá? Vamos agora a operações com notações científicas. Multiplicação. A multiplicação de uma forma de notação científica é feita multiplicando os números, repetindo a base 10, sempre base 10, tá? A notação científica é sempre base 10. E somando os expoentes, tá? No primeiro exemplo aqui, 1,4 vezes 10 ao cubo, vezes 3,1 vezes 10 ao quadrado. 1,4 que não tem expoente, a gente multiplica com quem não tem expoente, que é o 3,1. Tá aqui, no parêntese.
lembra lá em potência? Multiplicação com potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Tá aqui, ó, 3 mais 2, né? 10 ao cubo, a gente conserva o 10, que é a base, e soma os expoentes, que é o 3 mais 2. Tá aqui, ó, tá? 1,4 vezes 3,1, 4,34 vezes 10 a quinta. Tá? No exemplo de baixo, mesma coisa. Tá? Vamos voltar lá, desculpa, pessoal. A gente multiplica quem não tem expoente com quem não tem expoente desse lado e depois conserva a base e soma os expoentes. Tá? Agora na divisão, também mesma coisa. Só que na divisão a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Tá? A gente faz a divisão aqui, 9,42 de quem não tem expoente com 1,2 de quem não tem expoente, e mantém a base e subtrai os expoentes aqui. Dá 10 elevado a 5 menos 2, dá 7,85 vezes 10 ao cubo. Da onde surgiu esse 7,85? Daqui, ó, 9,42 dividido por 1,2. Tá? No exemplo de baixo, mesma coisa. Quando for soma e subtração, a gente faz a soma de quem não tem expoente e conserva a base com o expoente aqui. Então fica 3,3 vezes 10 à oitava mais 4,8 vezes 10 à oitava. Tá aqui, ó, 3,3 mais 4,8, 8,1 vezes 10 à oitava. Tá? A gente deixa assim. Quando somente se a base 10, aqui o expoente, for igual, tá? Tanto de um lado como do outro. Se eles forem diferentes, a gente vai ter que fazer o que tiver diferente para igualar no outro que a gente quer fazer, ou a gente diminui, ou seja, se vocês aumentarem o expoente aqui, vocês têm que diminuir aqui, ou seja, a vírgula vai andar para a esquerda, tá? Se tiver que aumentar, se tiver que diminuir aqui, vai ter que andar para a esquerda. Então, pessoal, é isso, tá? Mas normalmente vai vir para vocês assim: a base 10 elevado ao expoente vai ser igual dos dois lados. Basta que vocês somem quem não tem potência, tá bom? E com isso a gente chega ao fim de mais uma aula de notação científica, pessoal. Rapidinho assim para vocês. Não está na nossa apostila, mas é importante vocês saberem isso, tá ok? Não deixem de dar o like, de fazer os comentários aí em caso de dúvida. Comentem ou abaixo dos vídeos ou na plataforma lá para a gente poder resolver as dúvidas para vocês, tá bom? Bons estudos, pessoal. Até a próxima.